Então, o tema da nossa aula de hoje é uma pergunta, né? A justificação ainda é importante? Então, dentro daquilo que a gente está se propondo, né, a trabalhar aqui com os irmãos, sobre a cosmovisão reformada, nós já falamos, né, acerca da a majestade de Deus na criação, falamos ali acerca do homem e o pecado, né, que foi uma aula muito interessante, né, Anderson? E agora a gente vai falar acerca da justificação e no próximo domingo, né, nós vamos estar finalizando com o tema da, da consumação, tá? Que vai ser com o professor Rafael. Então, né, como eu disse a vocês, né, as atividades estão sendo colocadas lá para fixação de conteúdo, tá? Se arrisquem, né, façam lá, mesmo que não estejam entendendo nada, se arrisquem, marquem lá. Tentem, gente, a gente precisa tentar, beleza? Todo o material está sendo disponibilizado dentro do nosso portal, então eu estou muito feliz com isso, porque eu tenho visto que alguns irmãos estão de fato mesmo assim, copiando, estão estudando, respondendo. Quando alguém tem alguma dúvida, manda uma mensagem. Então isso é muito importante, essa participação. Tá? Então, como o nosso tema é justificação, eu gostaria de começar aqui, né, mostrando para a gente o que a nossa confissão de fé ela fala, né, ela nos ensina acerca da justificação. Então, você pode ver aí, a gente não vai ler tudo, né, porque é muito conteúdo, mas no capítulo 11, seção 1 e 2, é um tema da nossa confissão de fé que trata a respeito da justificação. Lembrando que nós estamos aqui tentando responder, né, aquela pergunta inicial, né? Essa pergunta aqui, ó. A justificação ainda é importante? Ainda é importante estudar sobre a justificação? Então, o que a confissão de fé ela nos mostra? Ela nos mostra que os que são eficazmente chamados são também justificados. Então, só pode ser justificado todos aqueles que foram eficazmente chamados pelo nosso Senhor, né, Jesus Cristo. A outra informação que nós temos aqui é que a justificação é um ato judicial de Deus. Então, esse ato judicial de Deus reside em que o homem, ele, através da morte expiatória de Jesus Cristo, ele está quite, né, com a lei de Deus. Então, por isso que é um ato judicial, porque o homem transgrediu a lei de Deus, ainda quando estava no Éden, e através de Jesus Cristo, pela morte, né, e a ressurreição de Jesus Cristo, o homem agora ele está justo diante de Deus. Então é um ato judicial, ele está quite diante da lei, tá? Como eu disse a vocês, né, essa justificação ela procede da imputação da justiça de Cristo. Então Deus derrama a sua ira, né, a sua justiça em cima do seu filho, e a justiça de Cristo, né, que foi a sua morte ali, ela é imputada sobre o homem, tá? Então agora o homem, através de Jesus Cristo, ele está em uma relação justa diante de Deus. E essa imputação, eu quero que vocês percebam aqui que ela é condicionada à fé, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que a fé é o ato, é o ápice de tudo isso, mas a fé, ela é o meio, né, pelo qual o homem recebe essa justiça de Deus, lembrando, né, que essa fé, ela é um dom de Deus e ela é uma consequência do chamado de Deus, né, do chamado eficaz de Deus sobre a vida daqueles que são dele. Então, ali embaixo vocês viram, né, que essa fé, ela é um dom de Deus, tá? Então, gente, eu tenho um probleminha que de manhã eu tenho uma pigarrinha aqui que fica na garganta que não sai nem, né, só vai sair mais tarde. Então, de vez em quando eu vou dar uma tossidinha aqui, mas vocês fiquem tranquilos que não é coronavírus. E mesmo se for, não tem como pegar em vocês, né? Que tá todo mundo online, então não tem problema com isso.
Vamos lá. Ela também ainda nos ensina que ninguém é justificado porque crê ou porque se arrepende, tá? Foi como eu disse a vocês, que o crer e o arrepender, ele é algo que vem depois, tá? É uma consequência dessa chamada eficaz de Deus sobre a vida do homem. A fé e o arrependimento não são condição necessária para a efetivação, para a efetiva justificação. Então, o ato de crer e o ato de se arrepender, ele é decorrente da justificação. É o resultado da obra justificadora de Cristo. Por que eu estou colocando isso daqui para vocês? Porque existem algumas, eu vou falar assim, né? Algumas correntes teológicas por aí que as pessoas, principalmente dentro da teologia arminiana, né? A gente poderia falar do pelagianismo aqui também, mas não vamos complicar isso não. Dentro da teologia arminiana, né? Então, dentro da teologia arminiana, a fé e o arrependimento, eles não são uma consequência da graça irresistível de Deus, mas a fé e o arrependimento é um esforço humano para poder se achegar até Deus por si só. Então, dentro de uma teologia arminiana, a fé e o arrependimento, eles não são um meio criado pelo próprio Deus para que o homem, né, seja encontrado em retidão diante dele. Não. Dentro da teologia arminiana, a fé e o arrependimento é o esforço humano, é a cooperação do homem dentro desse projeto de salvação de Deus. Então, Deus, ele previu em algum momento que alguém teria fé, que alguém iria se arrepender, e porque Deus, ele percebeu que em algum momento da história da vida do fulano de tal, ele manifestou fé e manifestou arrependimento, vinda dele mesmo, então Deus resolveu salvar ele, tá? Então eu quero deixar isso aqui claro para a gente, que para nós que somos reformados, né, a nossa concepção de fé e arrependimento é uma questão apenas de um meio, tá? William, Sim. essa diferença que você fez é fundamental. Mais tarde, nos próximos cursos, quando a gente estiver estudando, basicamente, as heresias, né, as dificuldades teológicas, liberalismo, essas coisas, a gente vai ver que essa sempre foi a porta de entrada, né? Sim. Dos ideais. O modo como nós encaramos ou entendemos que o ser humano pode ser salvo ou pode ser declarado justo, se depende do homem ou se depende de Deus, sempre foi a primeira discussão que levou a igreja a poder andar por veredas estranhas. Então, é um ponto muito importante da gente fazer essa distinção. Sim. É verdade, é importante mesmo, porque é como você disse, né? A porta de entrada, né? A relativização desses conceitos, né? A deturpação desses conceitos abrem aí portas para outras heresias que eu tô vendo se eu crio coragem para mostrar alguma coisa para vocês no final, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser a aula. E aí, se sobrar um tempinho, eu quero colocar um vídeo para vocês, para a gente poder dar uma olhada a respeito disso que o Rafael ele falou aqui também, tá bom? Então, diante disso, a confissão de fé, ela nos ensina isso, né? A confissão de fé de Westminster, que é um símbolo de fé da nossa igreja, tá? Então, ela nos ensina isso, ela nos mostra isso, nos mostra esse caminho para que a gente consiga entender. E eu quero trazer aqui para vocês alguns textos bíblicos para a gente poder estar analisando aqui. E diante disso que eu falei aqui, entendendo que todos nós, né, que todos aqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor, foram imediatamente justificados pela obra expiatória de Jesus Cristo, que consiste em que ele morreu, né, no nosso lugar, pagou a nossa dívida. Só que isso se desdobra em nossa vida, frutificando de alguma forma, tá? Então, assim, eu poderia falar quais são os benefícios daqueles que foram alcançados, daqueles que foram justificados pela fé. Quais são os frutos da justificação?
nós temos assim vários frutos, mas eu decidi aqui focar em apenas dois, tá? Primeiro, na questão da adoção de filhos e segundo, na questão da vida eterna, tá? Então nós vamos começar aqui com a adoção de filhos. Então, o que significa isso, né? O que significa que através da justificação nós agora somos considerados filhos de Deus, né? E cordeiros do trono de Deus. É assim, em virtude, né, da alienação que foi provocada pelo pecado. Então, antes de Jesus, todos nós estávamos alienados ao pecado. Nós estávamos, digamos assim, presos, né, pelo pecado original aqui que eu estou querendo falar para vocês. Então, Deus toma uma iniciativa. Então, perceba que essa iniciativa, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Então, é Deus que toma essa iniciativa e ele sai em busca ao homem perdido. Então, ele vai ao encontro do homem perdido, ele vai ao encontro daquele que é seu. Então, ele encontra este homem que estava perdido e o conclama a abraçar a fé em Jesus Cristo. Por que Deus ele conclama o homem a abraçar a fé em Jesus Cristo? Porque é somente ao abraçar esta fé em Jesus Cristo que o homem, ele digamos assim, ele pode entrar em um relacionamento justo com Deus. Então, de certa forma, meus irmãos, foi isso que Deus fez, tá? Ele nos adotou como filho. Então, tem um texto aqui em João, no capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. E o texto bíblico, ele nos ensina o seguinte, ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, né, então agora mudou de rumo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto, eu coloquei algumas coisas aqui em negrito, para poder mostrar para vocês esse primeiro ponto, esse primeiro fruto de todos aqueles que foram justificados por Deus, tá? Pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, foram adotados, foram feitos filhos de Deus. Só que a vontade, né, o poder, né, a ação de serem feitos filhos de Deus não reside na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas única e exclusivamente da vontade de Deus. Então aqui existe uma vontade de Deus a ser cumprida. Existe uma vontade de Deus, um desejo de Deus que jamais poderá ser, de certa forma, como é que fala? Atrapalhado por alguma ação humana. Não tem como. Porque se Deus ele é soberano, se Deus ele é criador de todas as coisas e tudo está no controle, pode a criatura influenciar a vontade de Deus? Pode a criatura influenciar os desígnios de Deus? Não, gente, não dá. Então tudo está relacionado na vontade de Deus. Ela não pode ser afligida por coisas externas. Não tem como. Então o texto que nós lemos aqui de João 1, do versículo 11 ao 13, mostra que Jesus Cristo veio, né? Ele veio. Só que não receberam. Então, estes que não receberam, o texto explica. Por que estes não receberam? Porque esses que receberam a Jesus Cristo são a consequência da vontade de Deus. Agora, aqueles que não receberam, obviamente, gente, porque não são chamados, né? Não foram chamados eficazmente segundo a vontade de Deus, tá? Mas agora aqueles todos aqueles quanto o receberam, aí Deus deu a eles o poder, né, de serem feitos filhos de Deus. Só que como que é esse negócio de ser feito filho de Deus? Como é que isso funciona? Aí ele explica, a saber, aos que creem no seu nome. Tá, mas quem são os que creem no seu nome? Da onde que vem isso?
Aí ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então é vontade de Deus. É vontade de Deus que você creia em Jesus Cristo. É a ação exclusiva de Deus, tá? Essa questão da adoção de filhos, ela é muito interessante, né? Eu tenho aqui um outro exemplo que eu dei numa aula que nós havíamos dado lá no Departamento de Ensino Reformado. Acho que até o Gilberto estava nessa aula, que Paulo, ele também nos mostra, Paulo também fala muito a respeito dessa questão de serem feitos, né, filhos de Deus, de serem adotados e serem feitos filhos de Deus. Então, essa questão da adoção, ela é muito interessante, gente. Porque, primeiro, né, eu vou fazer vou dar um contexto histórico aqui para vocês. Como que era realizada a adoção na época de João, na época de Paulo? Como que isso funcionava dentro do Império Romano? Funcionava da seguinte forma: havia ali as crianças, essa criança ela era colocada em cima de uma balança, essa criança ela era comprada por alguém através do peso. Então a pessoa ia lá, né, escolhia uma criança, essa criança era pesada e o valor do peso dela, ela era comprada em dinheiro. Aí ele pegava esse dinheiro, comprava a criança, pegava essa criança, levava até o pretor, tá? O pretor é uma espécie de juiz da época. O pretor, ele é uma espécie de juiz lá da época. Então esse pretor, ele ia lá, ele anulava toda a dívida dessa criança passada, ele anulava tudo aquilo que essa criança tinha de ônus. É como se aquela criança agora fosse uma nova criatura, fazendo parte de uma nova família. Qual que era o objetivo? Por que muitas pessoas se utilizavam dessa prática da adoção na época de Roma? Primeiro, eles adotavam crianças para que, vamos supor, se tem algum casal lá que não tem condições de ter filhos, então eles adotavam ali uma criança para que ela desse continuidade, né, à prole ali da família, para que essa família não viesse morrer. Então, ou seja, o sobrenome daquela família, o nome daquela família, as posses daquela família seriam todas de direito, né, como herança dessa criança que foi adotada ali naquela ocasião. Pegando essa analogia e trazendo essa analogia, esse exemplo, né, para a questão da justificação, é um pouco disso que Deus ele fez isso conosco. Nós não tínhamos condições nenhuma de poder, né, nos livrar de um destino cruel, como uma criança que está para ser adotada. Ela está lá para ser vendida. Ela poderia ser comprada para ser um escravo, para se tornar uma escrava sexual e assim por diante. Então, assim, só que o que aquela criança poderia fazer por ela mesma? Nada. Não poderia fazer nada por ela mesma. Então, ou seja, ela estava entregue ali à sua própria sorte. Nós, antes de Jesus, nós não poderíamos fazer nada para poder pagar a nossa dívida, para poder nos livrar de um destino cruel a qual todos nós, né, estávamos ali caminhando. Então, Deus enviou o seu Filho para nos comprar com o seu sangue, para pagar a nossa dívida com o seu sangue. Então, ele pagou a nossa dívida com o seu sangue. Então, agora, nós que éramos, né, filhos das trevas, agora nós não somos mais filhos das trevas. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Então, ou seja, todo o nosso passado, toda a nossa dívida passada foi aniquilada, foi dada como quite, foi uma ação judicial. Todos nós agora estamos quites diante de Deus. E nós fomos libertos de um destino cruel através da obra de Jesus Cristo, da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, poderia ficar aqui até amanhã falando de adoção, porque eu gosto muito disso, gosto muito desse tema, a gente precisa avançar. Gente, eu estou falando aqui e eu sou uma maritaca, viu? Eu vou falando, então se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá? O pessoal aí. Mas vamos aqui, vamos avançar. É interessante, então deixa eu comentar então. Eu gosto muito, assim, tô aprendendo a amar muito Isaías, né? Sim. Porque antes só tinha revelação de Deus, a gente cria planos, né? Anteriormente, só muito criando a revelação de Cristo, né? No Novo Testamento. Mas Isaías já traz esse assunto lá quando realmente está tratando sobre a justificação. Lá em Isaías 54,
se não me engano, que fala sobre a posteridade, né? Que ele ia pagar o pecado de muito e ele ia ver a sua posteridade, ele ia ver a sua descendência, a sua herança, que somos nós. Aí já está essa questão de filho de adoção. Acho muito bacana isso, que já é tratado também lá. Uhum. Legal, Anderson. Então, gente, vamos lá. Então, vamos falar um pouco agora a respeito do outro fruto daqueles que foram alcançados por Deus, né? Aqueles que foram justificados. É o direito à vida eterna, que está virtualmente incluído na adoção de filhos. Então, esses dois elementos, esses dois frutos aqui, eles não estão desassociados, pelo contrário, eles estão juntos no mesmo trilho, tá? Então, nós temos, nós fomos adotados, né? A adoção de filhos, fomos feitos filhos de Deus, cordeiros do trono de Deus. Isso tudo está aliado, né? Ajustado virtualmente na vida eterna. E a vida eterna também está incluída na questão da adoção, porque a vida eterna é a herança. A vida eterna é, né, aquilo que nós temos por direito como herança que foi nos dada através de Jesus Cristo. Mas vamos lá, Romanos 8. Ele fala assim, abram aí as suas Bíblias em Romanos 8. Se você não está conseguindo ver aí na sua tela, você pode abrir a sua Bíblia aí em Romanos 8, tá? O que ele fala? E se somos filhos, somos também herdeiros, tá? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se com ele todos nós iremos sofrer, nós também com ele seremos glorificados. Essa questão da glorificação que o texto está tratando aqui, ele fala a respeito, né, dessa questão da vida eterna. Paulo, ele está ensinando isso à igreja de Roma, dizendo a eles, olha, que se somos filhos, também somos herdeiros. Agora, o que significa, né, ser herdeiro? Herdeiro de Deus. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Ou seja, com Cristo pelo fato de que todos nós seremos juntamente com ele glorificados. Tá? Então a gente tem aqui essa questão da vida eterna. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz para vocês no começo da aula? Né? A justificação, ela ainda é um tema importante para os dias de hoje? Entender essa doutrina da justificação, ela é importante ainda para os dias de hoje? Então, se você concorda com isso, eu gostaria que você falasse por quê. Por que você acredita que a justificação, ela ainda é um tema importante para os dias de hoje? Ana Cristina, por que você acha que ela ainda é importante para os dias de hoje? Ana? Acho que a Ana Cristina não está ouvindo, gente. Está me ouvindo? Isso, a gente está te ouvindo agora. Bom dia, está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim! Eu acho que ela não está. Então, tá. Sim, eu estou te ouvindo bem. É o seguinte, eu acho que se o tema é bíblico, sempre vai ser importante. Sim. Entende? Ele não vai mudar. Sabe? Antes de eu me converter realmente, aceitar Jesus, né, dentro da igreja, já, só tem 15 anos, eu não gostava desse assunto. Porque eu me sentia fora. Mas depois que eu vim para o Senhor, infelizmente, eu acho que uma espécie de egoísmo, comecei a achar que não era importante, porque Jesus já tinha me justificado, me senti segura. Só que nós devemos continuar colocando isso como algo importante, porque é uma coisa de uma graça muito grande do Senhor para nós. Sim. E daqueles que foram escolhidos. Eu sei que muitas pessoas devem achar isso desconfortável, como eu achava antes.
Mas se é bíblico, ele continua sendo importante. E nós temos Amém. que continuar estudando, e ele é válido. Vai ser válido era antes, é válido hoje, vai ser sempre válido esse assunto. Sim. Só uma pequena colocação aqui, antes de eu abrir para o pessoal poder continuar falando. O tema dessa... Só um pouquinho, Mairi, só um pouquinho. O tema aqui dessa justificação, eu acho que ela é interessante, porque ela coloca o homem no seu devido lugar, né? Ela coloca o homem no seu devido lugar, na condição de filho, não na condição em que muitas pessoas têm colocado o homem nos dias de hoje, né? Se duvidar, quase acima de Deus, né? Acima de Jesus e assim por diante. Maeli, pode falar, Maeli. Então, a justificação, ela é importante também nos dias de hoje, porque é pela justificação que somos salvos. Sem a justificação em Cristo, não há salvação. Isso. É pela justificação que somos salvos, justificação pela fé em Cristo Jesus. Isso. É interessante esse caminho que você falou, né? Que através da graça de Deus, nós recebemos essa justificação e cremos nela, porque o Espírito Santo de Deus aplica essa obra no nosso coração. E aí sim, né, nós podemos dizer e ter a convicção de que, estando justos diante de Deus, nós temos um relacionamento com Ele. E só tem relacionamento justo com Ele aqueles que foram alcançados pela vontade dEle, pela graça dEle. Isso é muito lindo, né, da gente poder ouvir isso. Eles foram justificados, né? É muito bonito ouvir isso. Maria Neide, você está com o áudio aberto? Oi, William, bom dia. Bom dia, Flávio. Só um pouquinho, Flávio. Deixa a Maria Neide falar. Pode falar. Tá, pode falar, Maria Neide. Não, a gente não está conseguindo te ouvir, Maria Neide. Também não. A gente não consegue te ouvir. Tá, enquanto a Maria Neide arruma ali o áudio dela, pode falar, Flávio. Fala aí. Você tocou no ponto fundamental aos meus olhos, que é colocar o homem no lugar dele, né? Quando você entende o ato de justificação sendo feito única, exclusivamente, unilateralmente de Deus para conosco, você vê que você realmente não é nada. Você se torna filho, você é adotado, você é amado, você é escolhido, tudo por uma vontade única e exclusiva de Deus. E aí ficam os questionamentos, né? Como é que eu posso decretar alguma coisa para Deus? Como é que eu posso ordenar alguma coisa a Deus? Como é que eu posso exigir alguma coisa de Deus na situação que eu sou, que eu vivo, né? Sendo como eu sou, né? Um ser completamente pecador, absolutamente pecador, e absolutamente justificado a nossa fé. Sim. É isso mesmo. Tá? Não sei se a Maria Neide conseguiu resolver o problema do áudio dela lá. Não, ainda não, viu, Maria? A gente não está conseguindo te ouvir, não. Ô William. Oi, José. Você falou, e depois o outro Flávio repetiu, realmente é uma grande verdade, né? De colocar o homem no verdadeiro lugar dele. E pegando aí um gancho nisso que está escrito do apóstolo Paulo aí, nesse verso que está em evidência, Sim. Mostra para a gente de que a vida do homem, né, nós ainda continuamos, como você falou, no seu devido lugar. Ele fala aí na parte final já, ele fala assim, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele sejamos glorificados. Quer dizer, aí mostra de que a vida do cristão, a vida humana, mesmo dos salvos, ele vai passar, sim, por sofrimentos, né? Não é como a teologia que é pregada comumente aí, né? De que a vida do crente é só melzinho na chupeta. Diz que nós sofremos, né? Sim. E isso é o tempo todo. É verdade. Então a gente começa a perceber que o conhecimento, né, o entendimento correto acerca da doutrina da justificação
ela nos mostra, ela faz com que a gente rompa com algumas teologias, e inclusive a gente tem teologia da prosperidade, que diz que para poder minimizar o sofrimento do homem aqui, o homem pode barganhar com Deus, né, comprando uma suposta felicidade terrena. Eu falo para vocês que a teologia da prosperidade, ela é pior do que a indulgência que era cobrada pela Igreja Católica, né, nos tempos primórdios, né, na Igreja Romana. Por quê que eu acho que é pior? Porque a Igreja Romana, ela ainda vendia, na época, um pedacinho de terra lá no céu. Agora, a teologia da prosperidade, ela vende um bem-estar aqui, terreno, fazendo com que a pessoa se esqueça, né, de que existe um céu. Então, no meu ponto de vista, a teologia da prosperidade, ela ainda é pior do que, né, a indulgência. Lembrando que as duas não são um bom negócio, né? Quando a gente olha para isso, para a questão desse sofrimento, a gente desconstrói também essa ideia dessa teologia coach, a teologia da autoajuda, né? Depois ela se tornou uma teologia coach, que são todas teologias focadas no bem-estar do homem, colocando o homem como o autor central do destino, né, da sua vida. Então, assim, a doutrina da justificação, ela coloca o homem no seu devido lugar, sim, como um pecador, né, como o Flávio ele falou, como o José falou acerca de ser um co-herdeiro com Cristo, mas também sofrer por isso. E eu acredito também que ela coloca o homem no devido lugar, no sentido de que todos nós estamos debaixo, né, do controle de Deus, tá? O homem não controla a sua vida. O homem, ele está debaixo da ação de Deus. Em todos os aspectos, seja ele uma pessoa salva, né, um eleito de Deus, bem como também aquele que não foi eleito por Deus, porque ele vai sofrer a penalidade ali, né, da mesma forma, ele vai sofrer ali a justiça de Deus, da mesma forma. Então... William, oi, sobre o título da aula, se a justificação ainda é importante, óbvio que sim, mas por que ela é importante? É isso que a gente está discutindo. E ela ainda é importante nos dias de hoje, porque o problema continua sendo o mesmo, né? Nós tratamos na cosmovisão reformada da criação, depois da queda, e quando a gente fala da justificação, nós estamos tratando da redenção. Sim. Nós estamos consertando o problema que foi gerado na queda. Quer dizer, Deus está consertando o problema que nós criamos na queda. Sim. E como o problema em Adão é o mesmo problema que nós temos hoje, que os reformadores tinham, que Jesus encontrou nos homens aqui que ele chegou, é sempre o mesmo problema do pecado. E sempre, ao longo de toda a história da igreja, desde Adão até hoje, o conserto do problema foi através da justificação pela fé somente. Verdade. Como nós temos o mesmo problema, o mesmo pecado, somos culpados da mesma coisa, então nós somos alvo necessariamente do mesmo tipo de justificação para consertar o mesmo problema. É verdade. Então, irmãos, nós temos assim uma definição, acho que agora, bem tranquila com relação à doutrina da justificação. Mas nós temos aqui também um outro aspecto, que é a santidade, tá? Então, existe alguma confusão nessa área entre justificação e santidade. Então, assim, eu trouxe aqui uma definição do Joel, né? Joel R. Bick. Esse homem aqui, ele é um autor reformado, né? Pesquisem aí, ele tem bons livros. E tem ele faz, né, uma definição entre justificação e santidade bem interessante, que ele fala assim: não podem ser misturadas. Tá? A justificação sem a santificação subsequente é impossível. A santificação, ela confirma que a justificação aconteceu, tá? Eu sei que só aqui nessa frase fica um pouco complicado, né? A gente tentar separar um pouco dessa questão da justificação e da santidade, mas a justificação,
eu vou trazer aqui uma tabelinha para vocês, aí depois a gente discute. Existe uma diferença, tá? Então, justificação restaura o favor de Deus. A santidade restaura a imagem de Deus em nós, tá? Ela restaura a sua imagem em nós. Lembrando, né, antes da gente avançar aqui, que santidade é uma consequência da justificação, tá? Nós temos aqui um outro aspecto. Ela é um ato único e completo dele, tá? De Deus. E a santificação, ela é um processo progressivo. Ou seja, ela não é do dia para a noite, mas ela é um processo. Já a justificação é um ato único e completo dele. É um ato único e completo de Deus, tá bom? A justificação livra o homem do inferno. A santidade livra o homem do mundo. Ou seja, a santidade, ela atua no homem de modo que ele não se assemelhe ao mundo, que ele não absorva, né, os valores do mundo. A justificação, ela livrou o homem do inferno, né, porque a justificação que nós recebemos foi através da morte de Cristo, tá? Que seria, né, que era para ser a nossa morte. Então, a justificação, ela é o quê? É um criminoso perdoado, né? Lembre-se que a justificação, ela é um ato judicial. É um homem diante de um tribunal, né? Um réu ali diante de um tribunal, culpado, só que através da justificação, ele é perdoado. E a santidade, ela é o quê? É um paciente em processo de cura. Então, eu trouxe aqui essas definições para que a gente entenda que a justificação é o que Deus fez por nós. A justificação é a nossa, digamos assim, é a nossa entrada no pacto da aliança, no pacto da graça. E a santidade é o como nós vivemos dentro desse pacto, tá bom? Eu já vi aí que duas pessoas abriram o microfone. William. Vamos lá. Oi, William. Pode falar, Flávio. Posso fazer uma colocação, William? Pode, fica à vontade. Eu de forma bem simplista, eu digo assim, que a justificação mostra de forma muito clara o valor que eu tenho para Deus. E a santidade, a santificação, mostra também de forma muito clara o valor que Deus tem para mim. Ah, sim. Legal. Isso mesmo. Interessante. Gostei da definição. Vai lá, Anderson. William, não queria colocar da ênfase também nessa questão que você falou aqui da ênfase na questão que você colocou aqui na justificação, né, que é o criminoso perdoado. É muito importante entender que é um criminoso perdoado. E não inocentado. Sim. Entendeu? Porque é um monte de levar essa visão de inocentado. Não, a gente não é inocentado. A gente teve a nossa culpa e a nossa culpa foi paga. Alguém teve que pagar essa culpa. Então tem que tirar esse critério de inocência, entendeu? Que foi inocentado pelo Tribunal de Cristo. Não fomos inocentados. Legal, Anderson. Bem lembrado, né? É verdade. É uma coisa que eu sempre falo assim, por causa da justificação, por causa do ato de Deus exclusivo, ele olha para nós, ele enxerga ainda um pecador. Nós somos um pecador, nós somos aquele criminoso. Ele nos vê ainda como um criminoso, mas ele não nos vê mais como culpados, né? Porque a culpa foi paga em Jesus Cristo. Então, gente, reforçando ainda essa questão da justificação, se ela ainda é importante nos dias de hoje, eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem que andou muito forte esses tempos aí, essa semana passada, no Facebook, tá? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês essa imagem, tá? Então, assim, observem aí a imagem que eu estou mostrando para vocês, tá? E existe uma frase de um autor reformado que se chama, eu não estou conseguindo ler aqui, Alsted, tá? Essa frase é dele, que ele fala assim: a doutrina da justificação pela fé, tá? É o artigo pelo qual a igreja cai ou fica de pé. Então, esse estudo da justificação pela fé é muito importante,
E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né, de uma escada descendo, né? Então a gente tem ali, né, o cristianismo, beleza? Aí no outro degrau, um degrau mais abaixo, nós temos ali, a Bíblia não é infalível. Aí nós temos, o homem não foi criado à imagem de Deus. Aí um degrau mais abaixo ainda, milagres negados, né? Os milagres são negados. Depois mais um degrau abaixo, o nascimento virginal, né? Negado. A divindade de Cristo negada. A expiação de Cristo negada, né? A ressurreição negada. Aí a pessoa entra no gnosticismo e ela, do gnosticismo, daí ela vai a ladeira abaixo, que ela acaba entrando num ateísmo. Então, essa doutrina da justificação, ela é a base da igreja. Foi como o Rafael até tinha falado ali no começo da aula. É a base da igreja, é a base que sustenta a igreja. Agora, nos dias de hoje, nós temos visto, né, uma afronta a essa doutrina da justificação. Uma deturpação dessa doutrina. Quando a gente começa a falar que a Bíblia ela não é infalível, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas nós cremos que a Bíblia ela é, né, ela é a nossa única regra de fé e prática, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus. Aí vem, né, uma teologia liberal que nos ensina que a Bíblia ela não é 100% a palavra de Deus, mas que nela contém a palavra de Deus. Então ela é, digamos assim, alguns porcentos, ela não é 100%. Começa a negar essa ideia de que o homem ele foi criado à imagem de Deus. Começa a negar os milagres, ou seja, os milagres que estão prescritos na palavra de Deus não aconteceram, não existem. Né, ali são, pega o texto bíblico e distorce ele, né? Então aquilo que está lá não aconteceu, Cristo não nasceu, né? Não, a concepção de Cristo não foi um nascimento virginal. E aí começa, né? A divindade de Cristo é negada. Então Cristo ele foi um homem comum, como a gente também é, só que através dos seus próprios esforços ele alcançou um nível de elevação muito grande. Por isso que ele se tornou um homem especial, mas ele não é Deus, né? A expiação negada, né? Essa expiação negada é que Cristo, que a morte de Cristo não transferiu para nós. Negar essa morte de Cristo e falar que a morte de Cristo, que a justiça, né, de Cristo não está imputada a nós, então isso significa que eu e você, nós devemos ser o autor da nossa própria salvação. Nós devemos nos auto-sacrificar todos os dias para que consigamos alcançar a nossa salvação. Então, vocês percebam que daí para baixo, né, o degrau da escada só vai descendo. E isso tudo chega a virar, né, uma espécie de ateísmo. É o declínio dessa teologia liberal. Isso. E, William, e quando você desce ali o primeiro degrau, a Bíblia não é infalível, você está muito mais próximo daí do ateísmo, apesar de descer no degrau só, do que do teísmo. Né? Porque quando você não acredita mais na Bíblia infalível, então você está acreditando no homem, então somente. Na razão humana. Então, se agora apesar de descer num degrau, você está mais próximo do teísmo do que do teísmo. Isso. Então agora, gente, eu quero compartilhar com vocês. Às vezes a gente fica estudando essas coisas aqui e a gente acha, não, mas isso aí é discussão lá do século XVI, ninguém ensina esse negócio, isso aí é coisa, né, antiga, isso aí não tem nada a ver com os dias de hoje. Mas eu quero provar para vocês que existem coisas piores nos dias de hoje. Então eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Eu compartilhei isso aqui com os meninos lá no grupo do nosso de professores e o pessoal ficou assustado aí. Vocês estão conseguindo ouvir? Foi por causa desse vídeo que surgiu esse curso, né? Foi por causa desse vídeo que aconteceu esse curso aqui. Eu vou colocar Foi por causa desse vídeo que Calvino e Lutero se remexeram em todos os túmulos que eles têm e, pelo amor de Deus, cara, esse vídeo é horrível. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou aprendendo a mexer nisso aqui, já estou ficando bom nisso. Tá? Compartilhou aí com vocês? Eu vou dar o play, então se vocês não conseguirem ouvir aí o áudio, vocês me falem, tá bom?
Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. É santo perfeito, eu nasci para ser santo e perfeito. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Não acredito. É porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle. Não está determinado, ele está planejado. Então entendam bem, existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino, que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende ao que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem o lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o Pai e fala: Adão vai comer da fruta. Mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores, não. Somos filhos de Deus. Nós temos que ser... Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior. E tudo aqui, de capa a capa, é a palavra de Deus. Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. E aí agora acho que a gente consegue responder, né? A importância do estudo da doutrina da justificação.